Vamos iniciar a nossa sessão, a nossa última sessão plenária, e hoje temos connosco a professora Margarida Gaspar de Matos e o nosso grande moderador, o Sr. Secretário de Estado Adjunto da Educação, o professor João Costa, a quem eu passo desde já a palavra. Obrigado, muito bom dia a todos. Neste encerramento dos nossos 3 dias de jornadas, que pelo que vou ouvindo e recolhendo, penso que podemos estar todos de parabéns, os organizadores, os moderadores, os participantes, pela qualidade destes 3 dias. Eu aproveito também para agradecer, porque estive aqui numa atividade com a Senhora Ministra da Agricultura e com o Secretário de Estado Adjunto da Saúde, neste dia da consciencialização contra o desperdício alimentar. Estou aqui a fazer o arranque desta sessão aqui a partir da biblioteca do Agrupamento de Escolas Ferreira de Castro, por isso agradeço ao diretor, o professor António Castelo Branco, por me emprestar aqui um cantinho da biblioteca para não me atrasar nesta sessão. Voltarei a isto no final, mas queria agradecer muito a todos os que estiveram por trás nos bastidores destes 3 dias, com uma logística bastante complexa, e sobretudo o esforço de todos os responsáveis por cada uma das salas, que cada um dos que participou esteve uma vez com eles, mas eles estiveram 8 vezes ao longo destes 3 dias a fazer as mesmas sessões para que o máximo de participantes pudesse beneficiar de cada um dos temas. É um gosto muito grande estar agora aqui a apresentar a nossa terceira conferencista das 3 conferências plenárias, a professora Margarida Gaspar de Matos, que tem sido uma voz muito presente no Conselho às políticas educativas recentes. Eu conheci a professora Margarida Gaspar de Matos, penso que no meu primeiro ano nestas funções, quando foi apresentado o relatório da Organização Mundial de Saúde sobre os comportamentos dos jovens em relação à saúde. E partilho convosco que foi um conhecimento por acaso, porque era suposto ser o Secretário de Estado da Juventude e Desporto que ia à apresentação do relatório, e no último minuto ele não pôde e eu fui, e ainda bem que fui, porque desenvolvi esta grande admiração e esta até cumplicidade com a professora Margarida Gaspar de Matos por partilharmos muitas preocupações. A professora Margarida Gaspar de Matos é psicóloga, é professora catedrática da Faculdade de Universidade Humana da Universidade de Lisboa, tem um conjunto grande de trabalho em todas estas áreas relacionadas com o bem-estar emocional, com a saúde mental, e desde o ano passado coordena a Task Force que foi criada pelo Gabinete do Sr. Primeiro-Ministro para analisar os efeitos da pandemia no nosso comportamento, na forma como nós e como a saúde mental é impactada por este período terrível que temos vindo a atravessar. Não nos passava pela cabeça quando construímos este plano de recuperação das aprendizagens, sabendo, como todos dizemos, que uma das principais faturas é a fatura no equilíbrio socioemocional. Não nos passava pela cabeça deixar essa área de fora do plano de recuperação das aprendizagens, mas também, obviamente, deixar essa área de fora destas nossas jornadas. Tivemos uma das sessões temáticas sobre este tema, e agradeço novamente a parceria com a Ordem dos Psicólogos Portugueses para a organização dessa sala temática e para o muito trabalho que tem vindo a ser feito, mas também ao nível das conferências plenárias, depois no primeiro dia termos tido um olhar global sobre os impactos da pandemia e várias recomendações sobre como andarmos para a frente, e ontem termos tido uma análise também de alguém que tem um olhar muito consolidado a nível internacional sobre opções curriculares que temos de fazer. Penso que podemos terminar desta forma com esta reflexão que a professora Margarida nos vai trazer sobre o bem-estar de toda a comunidade educativa, e também com um olhar aqui dedicado a outro dos temas que quisemos incluir no plano de recuperação das aprendizagens nestas jornadas, que é o que é que isto tudo tem a ver com a voz dos alunos e com a sua participação
na coisa escolar e na recuperação das aprendizagens. Professora Margarida, é um grande gosto estar aqui, tê-la connosco. Temos tido cerca de 500 e mais participantes das direções das nossas escolas públicas e por isso agradeço-lhe muito a sua disponibilidade, mais uma vez a sua constante disponibilidade e hoje em particular. Muito obrigado. Obrigada também eu, grata pelo convite e por me embarcarem convosco neste desafio. É um grande prazer estar aqui convosco, aliás estarmos todos juntos. Eu tirei o som e alguém me pôs outra vez. Não ouviram nada, verdade? Não estão a ouvir. Alguém tem que me deixar falar. Estamos a ouvi-lo. Agora não já estamos a ouvi-la, mas muito metalizada. Ok, então, grata pelo convite e é um prazer estar aqui convosco e parabéns também pela iniciativa. Eu vejo que tem aqui um número imenso de pessoas a assistir. Eu gostava de começar por manifestar a minha satisfação por termos aqui o professor João Costa. Eu sei que ele não gosta nada que eu fale dele, mas eu tenho que começar por falar dele um bocadinho. E gostava de vos contar o que aprendi com ele nestes tempos. Aprendi com ele que muitas vezes as boas ideias esbarram em complexos contextos, com a dureza dos tempos e com diversas agendas em jogo. Nós tivemos uma pandemia e realmente, eu já tive a ocasião de dizer, ninguém merece governar um país neste contexto. E o professor João Costa que foi capaz de nos garantir um pilar basilar do funcionamento das instituições, que é a confiança. O que eu fui aprendendo com ele ao longo destes anos, desde a apresentação do estudo da Organização Mundial de Saúde, foi a confiança. A confiança de que para cada situação, eu acredito que o professor João Costa pensa no assunto no interesse superior dos alunos e da comunidade escolar. Para cada situação, toma a melhor decisão que é capaz. Não é a boa, é a melhor que é capaz. Com todas as contingências na equação e a pensar em todos. E, enfim, e como diz o anúncio, what else, que mais, não é? Portanto, eu estou-lhe muito grata por estar connosco e fiquei especialmente contente de o ter, enfim, a tomar conta deste pelouro durante este período tão difícil para nós todos. Pronto, eu sei que os elogios são difíceis de aceitar, eu também não sou muito destas coisas, mas eu penso que o seu trabalho é notável e eu tinha que deixar esta mensagem aqui para todos. Não digo mais nada desse género, vou agora começar então com a minha apresentação, ver se isto corre bem, aqui, compartilhar, e assim. Está bem, não está? Ok, portanto isto é o título da apresentação, vamos já passar, estas meninas todas mais ou menos crescidas são a minha equipa na faculdade, estudantes de doutoramento, pós-doc, muitos professores, é difícil aqui identificá-los, mas há muitos professores que estão aí espalhados pelo país e estão ligados a nós na investigação. E nós temos sempre uma grande dificuldade, que os senhores também têm com certeza, os problemas, nomeadamente as pandemias, exigem ações imediatas e depois nós, investigadores, às vezes a administração pública tem a burocracia, que é outra coisa estranha, mas nós temos os estudos académicos e este equilíbrio entre vamos atuar ou vamos estudar é sempre muito complicado e não há soluções certas, porque se vamos atuar arriscamos-nos a fazer disparates, se continuamos a estudar só arriscamos-nos a ser inúteis e isto é mesmo um equilíbrio entre as certezas e os riscos. Há sempre a investigação que assumir alguns riscos, porque senão estamos atrasados, não é? Por isso, valorizamos esta nossa vertente de estar na investigação e na ação, e por isso me veem no terreno, ao mesmo tempo que me veem nos papers e nas conferências, este equilíbrio entre investigar as consequências do que fazemos e arriscar fazer, quando às vezes ainda não há certezas absolutas de que as coisas vão resultar. Então, como é que é ser docente e discente, enfim, fazer parte da comunicação da comunidade escolar hoje? Uma coisa que nos une a todos, nos põe quase todos iguais, que são as tecnologias, não é? E eu acredito que os senhores docentes não usem t-shirts assim, mas esta t-shirt são os nossos alunos, não é? Portanto, são os sonhos dos nossos alunos, são os anseios
dos nossos alunos, quase todos. E o aluno assim já existia antes da pandemia e provavelmente a pandemia reforçou um bocadinho este tipo de comportamentos que mete sedentarismo, de tecnologias, uma alimentação menos saudável. Estes são os nossos alunos. Quando eu comecei este estudo da OMS há 20 anos, estes não eram os nossos alunos, para já porque não havia estes equipamentos integrados. Outro assunto que nos põe todos quase iguais são as alterações climáticas. Aqui todos a sofrer com eventos climáticos extremos, com a poluição e com este quase bichinho que nós temos uma suspeita que também vem das alterações climáticas e do mal que nós estamos a fazer ao nosso planeta. Estamos todos nesta, não é? Pronto, e depois chegou a Covid e estamos também quase todos iguais. Quase todos iguais, enfim, com este cristalzinho, quase todos iguais, a passar meses e meses a ver no noticiário, tenho a certeza que conhecem este gráfico, não é? Nós passávamos as noites a ver se era mais, se era menos, se baixava, se estávamos piores. Isto foi a nossa vida durante uns meses. E depois chegámos ao fim de ano e apareceu esta fotografia porque finalmente nos votos de Feliz Ano Novo havia a possibilidade da vacina que apareceu nesta altura. A pandemia vulnerabilizou-nos a todos, pôs-nos quase todos iguais. Mas como sabem, não é? A pandemia veio evidenciar grandes desigualdades, o que fez com que nem todos fossem iguais, e os senhores sabem perfeitamente isso pelo país fora. E o que eu trago hoje para partilhar convosco são desafios e inequidades exatamente associados à pandemia. E eu imaginei isto como um dragãozinho com 3 cabeças e cada uma destas 3 cabeças é um desafio que alguns têm-nos acompanhado nos últimos meses, outros começaram um bocadinho mais tarde e há um outro, que é o último, que eu penso que nos vai acompanhar durante muito tempo. Portanto, toda a gente, o primeiro desafio era a crise sanitária, não é a parte propriamente da infecção, e nós todos embarcámos nestes, aliás, a task force que falou o professor João Costa, que eu coordeno das ciências do comportamento e da comunicação, muito trabalhou no sentido de fazer prescrições em termos de comunicação e de comportamentos para a proteção do cidadão, ficar em casa, a distância física, por aí fora, e esta de arejar os espaços que provavelmente não está devidamente popularizada, que eu penso que seria uma questão muito importante no recomeço do ano letivo, arejar os espaços. Quando os espaços estão arejados, a probabilidade de infecção decresce consideravelmente, e nós podemos fazer isto porque não temos um clima nórdico com vários graus negativos. Arejar os espaços é fundamental. Depois a medição da temperatura e mais recentemente a questão da testagem e da vacinação. Isto tudo estava na nossa crise sanitária, ainda não acabou, mas foi a que começou primeiro, não é? E esta crise sanitária sublinhou as desigualdades, penalizou os mais vulneráveis, como nós sabemos e vamos voltar a isso, e foram os idosos que estavam na linha da penalização, não é? Portanto, os idosos apareceram, as questões dos lares, como as pessoas mais vulneráveis. Porque é que já fecharam as escolas, fomos para teletrabalho, os lares e os serviços de saúde, ficou tudo muito alterado para aquilo que nós estávamos habituados, e é evidente que as desigualdades porquê? Porque estarmos melhores ou piores dependeu das condições de habitação, do acesso a tecnologias de informação e comunicação, da dinâmica das famílias, porque houve famílias que se juntaram e que cresceram na sua coesão e no seu afeto e na sua partilha de experiências, mas houve miúdos que ficaram sistematicamente expostos a situações penosas, a situações de violência, a situações de alcoolismo, não é? A situações de falta de sanidade mental por parte das famílias. Condições socioeconómicas frágeis, inclusive a insegurança alimentar, e eu aqui assisti a vários episódios que foram vocês professores que tomaram em mãos resolver esta questão da insegurança alimentar dos miúdos com experiências inovadoras que, enfim, que tenho-vos a felicitar pela inovação e pelo modo como conseguiram anular burocracias, sair para o terreno, resolver problemas, foi muito, muito bonito de ver de fora como é que foram capazes de se organizar nesse tempo recorde.
Pronto, e é evidente que havia condições clínicas prévias das pessoas, outras condições clínicas emergentes exatamente durante a pandemia, grandes desigualdades no acesso ao serviço de saúde. Quando eu escrevi este artigo com um senhor inglês, que é meu colega numa agência europeia, foi em maio de 2021 e, portanto, já estas coisas estavam todas muito definidas na literatura internacional. Então começámos a pensar, fazer estudos exatamente a ouvir os miúdos e fizemos, ativando a nossa rede dos Dream Teams, que provavelmente já ouviram falar, fizemos vários estudos no país inteiro em que queríamos saber como é que os miúdos estavam a passar. E no primeiro confinamento, em nenhum dos confinamentos, em nenhum dos períodos, eles estavam todos completamente aborrecidos. Havia sempre coisas positivas e negativas, mas no primeiro eles estavam aborrecidos, faltavam-lhe os outros, estavam a perder eventos importantes, faltava-lhes o desporto, ir para a rua, mas também diziam que estavam, é interessante, mais autónomos, que geriam melhor o tempo e estavam menos exaustos. Diziam que tinham maior proximidade com a família e com os professores, que eles também consideravam os heróis na linha da frente, aqueles professores que, enfim, os senhores sabem, aqueles que andavam a ir de carro a pôr os testes em casa dos miúdos, pelo país fora, houve experiências incríveis. E os miúdos reconheceram isto e reconheceram que os professores tinham estado do lado deles. Embora reconheçam também uma grande falta de preparação dos professores para as aulas em Teams, porque provavelmente nesta geração já encontraram alunos mais proficientes nas tecnologias do que alguns colegas, não é? Eles referiam isso. E depois eles também, os problemas de sono e de alimentação, uns diziam que comiam de mais, outros de menos, uns dormiam de mais e outros dormiam de menos, portanto não foi igual. Mas depois, quando voltaram à escola, portanto, isto estamos a falar de faz agora um ano, não é? Eles iam todos contentes, com saudades dos colegas e disso tudo, mas depois ficaram um bocado desapontados e o sentido até da minha apresentação hoje aqui é isto não acontecer outra vez. Porque eles acharam que depois estava tudo como antes, a escola estava segura, isso eles não tinham dúvida nenhuma, assim, algo militarizado, que se calhar tinha que ser, mas os miúdos ficaram logo desapontados, porque era difícil articular aquele regime misto das aulas, algumas para casa, e depois os professores que não estavam a ir às aulas alguns, o trabalho dos pais, mas o que eles se queixaram mais foi que os professores estavam tão aflitos com a história das avaliações e das recuperações, que foi o trabalho da primeira semana, foi marcar testes e marcar revisões, e eles sentiram-se muito defraudados naquele professor que eles tinham sentido tão próximo durante o primeiro confinamento. E pronto, passámos de ano, não é? E o segundo confinamento apanhou-os mais forte, apanhou-os com uma fadiga, provavelmente apanhou-nos a todos, não é? E os miúdos referem mais que estão entorpecidos, entediados, já não lhes apetece sair deles para fazer nada, as mesmas questões com o sono e com a alimentação, com sintomas de mal-estar psicológico que vão por ordem, irritabilidade, ansiedade e tristeza, e alguns mais velhos preocupados com o futuro, com as avaliações, com as notas e com a entrada na faculdade. Portanto, isto já foi, nós fizemos 5 levas de estudos com miúdos, portanto, esta já foi outra. E a grande questão era como é que, e isto a Task Force que eu coordeno preocupou-se muito com isto, como é que nós havíamos de ajudar os miúdos a sair do torpor ou do medo dos outros ou da fadiga pandémica, sem cair no risco, sem se espetar nas noitadas, nos mega-eventos, pronto, aqueles excessos que os senhores viram na televisão, que eu também não sei se aquilo foi um bocadinho enfim, uma questão cénica, mas que nós vimos muitas vezes. Depois, profissionais de baixa médica e alunos sem aulas, porque os professores estavam cansados, estavam também com medo, estavam em burnout, os pais estavam saturados e exaustos, mais conflitos na família, toda esta confusão, e eles começaram a referir uma desesperança, uma falta de horizonte e de expectativas. Isto para um adolescente é terrível, não é? Quando um adolescente não tem expectativas, é complicado fazê-lo lutar por qualquer coisa. E, portanto, aqui, estabelecer o bem-estar é importante, estabelecer o bem-estar, o equilíbrio emocional e as aprendizagens por aí fora e ajudá-los a sair do torpor e restabelecer as rotinas, saindo da apatia sem cair na disrupção e no risco. E olhem para esta frase, isto é um miúdo que me diz durante o Focus Group, até parece que estive pedrado ano e meio, pedrado é ter fumado haxixe, não é? Ano e meio, e agora acordei, é que dá mesmo ressaca. Isto é um jovem do 9º ano que comenta isto e não é um consumidor de drogas. Portanto, esta ideia de, a fantasia que ele faz de um pedrado é o que passou.
e agora que está a acordar disto, e isto são os nossos miúdos a acordar de uma letargia, cabe-nos a nós ver se conseguimos que eles acordem, não é? E que eles não fiquem ou na letargia ou que não passem exatamente para o outro lado, sem um equilíbrio emocional pelo meio. E muito do nosso equilíbrio emocional vai ser importante para conseguirmos facilitar isso neles. Mas depois há aqui um segundo desafio do dragãozinho, que tem a ver que, enfim, que nós não podemos fazer muita coisa por isto, a não ser a longo prazo, porque, como sabem os senhores, a educação é um grande motor do desenvolvimento económico e social para o futuro, mas, portanto, nós podemos pensar que estamos a atuar neste segundo desafio, mas muito indiretamente. E pronto, e sabem, desempregos, falências, dívidas, estas coisas todas, e é interessante que este segundo desafio penaliza os mais vulneráveis, mas, e vão ver um estudo daqui a bocado que diz isto mesmo, os trabalhadores, os desempregados, e começam a aparecer aqui as mulheres, sobretudo as mulheres com filhos. E quando eu olho para o universo dos professores, eu vejo muitas mulheres e vejo muitas mulheres com filhos. Estão na linha da frente do risco, da descompensação a nível, nomeadamente, do equilíbrio emocional e, portanto, e das questões do impacto socioeconómico. E, portanto, digamos que, junto com os alunos, são o nosso público-alvo. Pronto, depois também há aqui um estudo que já foi feito durante a pandemia na pobreza em Portugal e, como sabem, portanto, os mais pobres, a questão da escolaridade e da pobreza perpetuam-se entre si, não é? Portanto, é um assunto que temos que encarar com seriedade, sobretudo nas zonas rurais, sobretudo, outra vez, as famílias com filhos. E este documento preconiza várias ações, mas eu, além daquelas que sabem, ia focar nesta, centrar as ações nas pessoas e no seu desenvolvimento. E, portanto, e as pessoas não são só os alunos, somos nós, são os auxiliares da ação educativa, é toda a comunidade escolar. Depois, trabalhar para desenvolver projetos de vida e não só projetos assistenciais. A assistência, portanto, assistir às pessoas é uma coisa que se pode fazer numa situação de catástrofe, numa crise, mas durante pouco tempo. Assistir às pessoas é torná-las dependentes de nós. E o que nós queremos é o contrário, é tornar as pessoas autónomas e devolver as pessoas à sua vida, não é pô-las dependentes de nós. Portanto, assistir não pode ser só fornecer coisas, tem que ser ajudar a desenvolver projetos de vida para as pessoas se autonomizarem. Portanto, aqui os focos da educação, da saúde e também da cultura e do lazer, que também andaram muito, muito mal, não é, durante estes tempos e que temos que restabelecer como uma parte importante da vida nossa. E pronto, e o terceiro desafio, já estavam a adivinhar, não é? É o desafio exatamente da saúde mental. E todas as investigações, e nesta altura que fizemos este estudo ainda não havia tantas, mas agora cada vez aparecem, fala deste aumento das manifestações do mal-estar psicológico e do fraco equilíbrio emocional. Há uns que lhes dá para se isolarem, outros para ficarem irritados, outros para ficarem preocupados, enfim, as pessoas não reagem da mesma maneira, mas os sintomas de mal-estar psicológico são presentes. E, imaginem, penaliza mais os jovens e as mulheres, e ainda mais as mulheres com filhos. E, portanto, eu volto a focar isto porque é o que há nas escolas, é os jovens, mulheres e, sobretudo, mulheres com filhos, não é? E, portanto, nós nas escolas temos um cenário que é um cenário desafiante, pronto, para sermos otimistas, mas é um cenário de risco, não é? Portanto, os sintomas são proporcionais ao tempo de confinamento, isto em termos internacionais, e à proximidade com a Covid. A proximidade quer eu dizer terem estado infectados, terem tido contacto até com pessoas que estiveram internadas ou até que faleceram. E pronto, tem aqui isto, agora não é para ler, é só para dizer que efetivamente há montanhas de estudos agora por todo o mundo, começaram na China, as primeiras revisões que nós fizemos foi de estudos chineses, mas agora por todo lado. E este que é o nosso diz uma coisa que eu acho que nós temos de ter na cabeça, que é qualquer plano tem que considerar que não há tal coisa como uma solução tipo chapa 1 que resolve os problemas de toda a gente. Isso não existe. E por isso esta questão da autonomia das escolas e da flexibilidade em várias áreas é uma coisa muito importante, porque não há uma solução que possa ser tomada centralmente que resolva o problema de todos os cenários e de todas as regiões. E, portanto, estas questões têm que ser muito, muito, muito pensadas globalmente, mas atuadas localmente.
Pronto, isso o que é que pode ajudar, não é? Nós sabemos isto, é ouvir e falar, é conversar das coisas, é validar as coisas. É natural estarmos nervosos, é natural estarmos cansados, frustrados, tristes, é natural. O que não é natural é acharmos que isso passa a ser o nosso estado para sempre. Mas é natural sentirmos assim, não vale a pena estarmos a dizer, isso não é nada, vais ver que passa, há de passar, mas agora afeta. Portanto, manter rotinas, manter-nos curiosos, ativos, criativos, mantermos os amigos, usando as tecnologias QB, não é? Com tempo para nós, e quando eu digo tempo para nós, estou a falar dos alunos e dos colegas, professores, tempo para si, não é? Equilibrar o lazer com o trabalho, estar dentro de casa com estar fora de casa, ser tolerante e aceitante também para si, para as suas dificuldades. A questão do treino da flexibilidade psicológica. Nós, enfim, se nós somos uns sobreiros, aguentamos tudo, mas quando caímos, partimos. Se formos um junco, não é? Somos mais flexíveis, vamos conseguindo enfrentar mais facilmente as circunstâncias. E outra coisa é pedir ajuda quando é necessário. Esta questão, quando nós pedimos ajuda, não quer dizer que somos fracos. E se alguma coisa boa em termos de saúde mental pode vir desta pandemia, é exatamente se conseguir retirar algum do estigma do mal-estar psicológico e do adoecer mental. Pronto, isto já desde 2017, estão a ver, antes da pandemia se falava de igualar os cuidados para a saúde física e mental, da importância da saúde mental ao longo da vida, dos cuidados de saúde mental no trabalho, nas escolas por aí fora e nos cuidados de saúde primários. Já desde antes de 2017, com certeza, mas aqui é um documento europeu que já em 2017 alertava para isto. Se a pandemia traz alguma vantagem, é pôr a saúde mental na ordem do dia. E já este ano, portanto faz agora um ano, a Organização Mundial de Saúde mandou cá para fora 2 documentos incentivando os governos a ter planos de contingência para futuras crises, porque, como toda a gente sabe, as crianças estarem em casa não é bom para a saúde física e psicológica. Claro que elas foram porque as contingências eram muito más e nós não estávamos preparados para esta circunstância, mas a ver se para a próxima vez há outras soluções, não é? E dar um novo fogo ao antigo movimento das escolas promotoras de saúde, aproveitando também este balanço. Na Semana da Saúde Mental, isto é tudo coisas recentes, mas quando nós falamos da pandemia, não há referências anteriores a 2020, não é? Portanto, é tudo muito recente. A vantagem das teleconferências é que nós podemos assistir a coisas que normalmente não teríamos tempo, mas houve a Semana da Saúde Mental agora mesmo em maio, e o que se fala é exatamente isto, envolver as pessoas, dar voz às pessoas, esta questão da abordagem intergeracional, de não pôr novos e velhos uns contra os outros, mulheres e homens, empregados e desempregados, não, a clivagem social só dá para fragilizar as pessoas e não lhes dar a força à sua voz. E, portanto, quando as pessoas dialogam dentro e fora da família, entre gerações, o diálogo é rico e ajuda a crescer. Políticas integradas, aproveitar para robustecer alicerces, em vez de estar a fazer mudanças cosméticas, aproveitar as TICs e, uma vez mais, o foco para as populações vulneráveis. Doença crónica, deficiência, LGBT, mais velhos, situações de pobreza. Portanto, isto, uma vez mais, está nas atas de uma conferência europeia que ainda foi sobre a presidência portuguesa, porque eu estive nesta conferência e ainda foi presidida pela nossa Ministra da Saúde. Pronto, e então este senhor dizia muito bem que já antes da pandemia a saúde mental era um problema na Europa, não é? Portanto, e um problema que não estava tratado. A pandemia veio agravar, não é? Mas isto já existia, a pandemia não criou nada de novo. E provavelmente o facto de vir a pôr o foco em questões que já existiam e que não estavam devidamente acauteladas é uma vantagem, não é? E pronto, vemos aqui os trabalhadores da linha da frente, migrantes e refugiados. Nós não conseguimos imaginar como os refugiados estão a viver estas circunstâncias, não é? As crises humanitárias, portanto, a pandemia agrava a situação e agrava a situação dos mais vulneráveis. E uma vez mais preconizam a questão de aproveitar os serviços digitais que agora foram tão desenvolvidos, enfim, teve que ser, não é? Para promover os cuidados em saúde mental e fazer intervenções preventivas nas escolas, nas universidades. A propósito, fizemos um estudo com a Secretaria de Estado do Ensino Superior agora em julho
e eu fiquei admirada, agradavelmente, no âmbito da Task Force que estou a coordenar, fiquei agradavelmente admirada com a quantidade de ações a nível da promoção da saúde mental, das condições socioeconómicas e do sucesso académico que está a ser realizado nas universidades. Eu não fazia ideia, é um trabalho muito, às vezes há um trabalho muito, enfim, silencioso que não se vê, mas que existe, e eu tenho-vos a dizer que sim, que realmente as universidades portuguesas, na sua quase totalidade, se organizaram nestas três vertentes, saúde mental, académica e socioeconómica, e eu fiquei muito, muito satisfeita e muito aliviada por isso. E depois, claro, intervenções específicas em populações de risco acrescido, várias, nomeadamente aqui outra vez, não é para vos assustar, mas eu estou preocupada com isto, mulheres com filhos. E pronto, e as mulheres com filhos, é que não é só o problema das mulheres e das mulheres professoras, por exemplo, que estão com crianças, é que as mulheres com filhos também têm os filhos que são alunos de outras pessoas, não é? E que também estão a viver esta contingência no simétrico, não é? Portanto, se o professor falta, o aluno sai da escola, mas chama a mãe para ir buscar. E tudo isto dá uma grande agitação e eu imagino que penalize muito as vossas vidas. E o Grupo de Trabalho da Saúde Mental da Covid-19 da Organização Mundial de Saúde reconhece isso. Depois vem este senhor, o Macchiarini, também na mesma conferência, que fala de uma epidemia paralela na saúde mental, porque nós agora começamos a ter medo dos outros, já não sabemos se nos havemos de abraçar, se nos havemos de beijar, se já passaram os 14 dias daquela pessoa que esteve em contacto com a outra. Isto é uma situação social e afetiva muito, muito complicada. E ele este Macchiarini também fez um estudo com 120 mil pessoas, que repetiu na primavera de 2020, no verão de 2020, depois na primavera de 2021, e uma vez mais identificou como grupos de risco os jovens, as mulheres, sobretudo as mulheres com filhos. É que eu penso que este dado não está a ser suficientemente valorizado, e eu olho para as escolas e vejo jovens, vejo mulheres e vejo mulheres com filhos. E, portanto, enfim, restabelecer outra vez a mesma coisa que eu já disse, mas incluir nesta ação os professores, as famílias e a restante comunidade educativa, onde eu vejo tantas mulheres e tantas mulheres com filhos. E, portanto, a questão da promoção da saúde mental dos alunos, da promoção do equilíbrio emocional dos alunos, tem que passar forçosamente por a promoção da saúde mental e do equilíbrio dos professores, das famílias e das mães, não é? E da restante comunidade educativa, que também, maioritariamente, é formada por mulheres com filhos, não é? E, portanto, isto é um assunto muito, muito difícil. Então, temos aqui este plano, eu não vou falar muito deste plano, porque os senhores é que são especialistas deste plano, mas só vos queria dizer 2 ou 3 coisinhas que são as minhas preocupações, o resto não vou sequer meter-me nisso. Já havia medidas pré-pandemia, não é? A flexibilidade curricular, a autonomia das escolas, o perfil do aluno à saída da escolaridade obrigatória e agora recentemente aquela questão da menção no diploma, que também é muito interessante, de outras alternativas às aprendizagens académicas. Depois houve um grupo de trabalho que o senhor Secretário de Estado nomeou, que foi coordenado pelo professor Verdasca, que também todos conhecem, em que eu representei a representante da Ordem dos Psicólogos, exatamente esta preocupação com a saúde mental e que, enfim, influenciou, digamos, o Plano 2023 e Escola Mais. É claro que o plano este grupo de trabalho tinha pessoas das várias áreas e cada um de nós sabia mais daquilo que sabia e todos provavelmente ficaram um bocadinho tristes da nossa área não ter ficado mais valorizada, mas toda a gente percebeu que se a nossa área ficasse demasiado inflacionada, as outras não apareciam. Agora, qual é o problema no meu contacto com escolas há muitos anos, e é uma coisa que me perturba e se me quiserem ajudar nisto, eu agradeço. É que, lembram-se daquela coisa nem 8 nem 80? Eu penso que há escolas dos 8 e há escolas dos 80. E cada vez que nós pensamos uma política educativa para o país, eu fico sempre a pensar como é que nós devemos de garantir os mínimos, não é? Com a autonomia das escolas, sem limitar a inovação, a excelência e a motivação de algumas escolas verdadeiramente de excelência. Portanto, como é que se legisla para isto? E como é que vamos avaliar a implementação e os impactos das medidas de promoção académica e de bem-estar e de saúde mental? Porque se nós não avaliamos,
no fim de um plano, há uns que dizem que está tudo muito melhor, outros dizem que está na mesma, outros dizem que está tudo muito pior. Cada um diz o que lhe apetece. E, portanto, nós temos que fazer uma investigação, daí aquele meu slide inicial, nós temos que estudar os impactos da implementação de medidas, temos que ter resultados. Enfim, resultados variados, a metodologia de investigação permite várias coisas, mas temos que ter esta preocupação de avaliar. E temos que tornar as medidas transformadoras sustentáveis. Já não se usa, já não estamos em tempo, e já há aos anos que a OMS dizia isso em relação às escolas promotoras de saúde. Chegaram a uma escola, fazer uma coisinha, avaliar e vir embora, não chega. As coisas têm que ser transformadoras e têm que ser sustentáveis, têm que ser integradas e absorvidas pela cultura da escola. Depois ouvir os alunos e ajudá-los a fazer sentido destas experiências. Que sentido é que os miúdos vão fazer das experiências que tiveram em tempo de pandemia? Disto depende a sua saúde mental. Nós fizemos um concurso, que eu também não vou falar, que o Sr. Secretário de Estado depois falará, o Mantém Tolem, que enfim muitos de vocês colaboraram, que era exatamente, fizemos isto no âmbito da Task Force, com a Direção-Geral de Educação e com a GEST. Em breve vão ser anunciados os resultados, exatamente para tentarmos que as escolas falassem dos tempos da pandemia e do modo como os miúdos viveram a pandemia e o que é que eles preconizam para sair do torpor sem cair no risco, como eu vos dizia. Porque a recuperação das aprendizagens, eu percebo o problema da recuperação das aprendizagens, toda a gente entende. Agora, eu não entendo a recuperação das aprendizagens sem uma valorização das aprendizagens alternativas. Nós não podemos aparecer aos miúdos a dizer-lhes que isto foram meses perdidos da vida deles, porque proporcionalmente ao tamanho da vida deles foi muito tempo. Nós temos que transformar estes meses em meses alternativos e temos que valorizar o que quer que eles tenham aprendido. Aprenderam a estar sozinhos, aprenderam a ter medo, tudo isso. Pronto. E claro, os professores, os pais e os restantes profissionais também estarão afetados, eu pus estarão, enfim, mas estão certamente afetados do ponto de vista do bem-estar psicológico. E várias investigações do último ano referem isso. Portanto, o foco tem que estar no bem-estar de toda a comunidade educativa. Se não estão todos bem, é como as vacinas, não é? Se não estamos todos vacinados, estamos todos em risco. Em termos da comunidade educativa, se não estamos todos bem, estamos todos em risco também. Pronto, isto foi o cartaz do concurso, que ficou muito bem conseguido e, portanto, tenho-os aqui. Agora, trago-vos 3 ou 4, desculpa lá, não queria estar aqui a falar todo o tempo, mas não, já estou quase a acabar. Temos aqui 2 ou 3 ideias inovadoras, uma delas foi aquele projeto dos ecossistemas de aprendizagem e bem-estar, que nós fizemos, nós, equipa Aventura Social, nós fizemos antes da pandemia, e foi um projeto muito interessante porque a proposta não era fazer um projeto com as escolas, era ajudar as escolas a desenvolver metodologias de avaliação e soluções locais e depois aumentando a escala através de parcerias. E, portanto, foi um projeto em que nós fizemos várias dinâmicas a nível de 9 agrupamentos escolares, que passaram por fazer SWOTs, exercícios de chuvas de ideias, exercícios de memórias biográficas, de soluções Covid no primeiro confinamento e, portanto, foram 9 agrupamentos, o que corresponde a muitas escolas pelo país. Eu não vou detalhar isto está publicado e entregue na Direção-Geral de Educação, mas vou aqui trazer 3 questões que eu achei muito interessante. Uma foi que emergiu a figura do diretor, não como o chefe, mas como o líder. E realmente esta figura do diretor enquanto um líder que valoriza toda a comunidade, não é o chefe, é central no sucesso da comunidade educativa. É central, é ele que permite ou não a construção de relações fortes, que potencia a percepção do bem-estar, de pertença, e achei muito interessante esta questão das relações fortes e permanentes entre a escola e a comunidade. E os diretores que conseguiram fazer isso e que conseguiram fomentar um clima de escola em que as pessoas dizem esta é a minha escola e eu faço parte deste pacote, é interessante. E esta figura precisava de ser provavelmente, enfim, estudada porque emergiu como uma coisa, fazia toda a diferença. Depois a outra coisa que eu achei muito interessante é trabalhar a relação com os pais com as escolas. Porque os professores às vezes são pais, mas os pais e os professores não é a mesma coisa, não é? E, portanto, houve uma jovem que nos dizia, eu não queria o pai na minha escola. A escola é o meu espaço de autonomia.
Isto é muito importante, os miúdos têm a família e têm a escola. Não querem levar a família para a escola, nem a escola para a família, eles precisam dos dois. Portanto, os pais têm um papel muito importante, mas não é fazer de professores, é mesmo ser pais, o que já não é nada fácil. Portanto, a relação dos pais com os professores tem que ser fomentada, mas tem que ser trabalhada no sentido do respeito mútuo e do respeito pelas especificidades do papel de cada um deles. E pronto, e há experiências fantásticas e há experiências penosas, e isto tem que também ser visto, e os miúdos refletem isto. Outra coisa que eu achei incrível foi naquele exercício das memórias autobiográficas, um dos atributos do professor Maravilha, andava-se à procura do professor Maravilha, o aluno Maravilha, a aula Maravilha, a escola Maravilha, e um dos atributos mais votados dos professores Maravilha foi o humor. E vejam lá que o humor nunca foi valorizado no aluno Maravilha. Portanto, no aluno Maravilha valoriza-se mais a aplicação, o trabalho, o comportamento, aquelas coisas sérias, pronto. E eu achei isto curioso, porque é que os alunos valorizam que o professor tenha humor e os professores não valorizam nada que os alunos tenham sentido de humor? Pensem nisso. Entretanto, vi, isto foi há 3 ou 4 dias, mas eu fiz-vos este slide porque achei uma delícia, a um congresso da OCDE, o nosso secretário de Estado aí presente costuma ser, enfim, costuma estar presente em várias reuniões da OCDE, mas esta não estava porque eu conferi isto com ele, porque achei tão interessante que avisei que isto estava a correr. Eram miúdos, foi um congresso com alunos do secundário de todo o mundo, havia miúdos da Coreia, do Irão, de todo lado. Então as perguntas deles que eu trouxe para vocês. Mas o que é que as aulas têm a ver com o mundo real? Por que é que não se aproveitam as tecnologias para fornecer uma estrutura das componentes críticas da matéria? Um videoclipe. O professor constrói um videoclipe com aquilo que acha que é fundamental da sua disciplina. E depois os alunos, supervisionados pelos professores em pessoa, faziam pesquisas que apresentavam, tiravam dúvidas, desenvolviam interesse e talentos. Depois, outro. A matéria é excessiva. Isto é curioso. E será talvez cada vez mais excessiva, porque agora se sabe cada vez mais coisas e é maior o acesso à informação. Por que é que não se transforma a matéria a memorizar em métodos de identificação de problemas e pesquisa de informação, soluções e de validação da qualidade da informação? Outro. Depois, esta também é curiosa. Como é que vamos gerir a competição e o conflito entre os professores? Cada um achar que o seu assunto é mais importante, em vez de se focarem no interesse do aluno e no que é mais importante para a sua compreensão, para a sua motivação e para a sua vida. Eu achei isto engraçado, eu nunca tinha colocado isto como uma competição entre os professores a propósito da sua disciplina, mas eles veem isto desta maneira. Depois, como garantir, alinhado com os objetivos do desenvolvimento sustentável, a equidade em toda a educação. E isto realmente é uma coisa que lhes é muito, muito grata, por questões socioeconómicas, étnicas, culturais, de género, enfim. E, portanto, e eles têm esta ideia da diversidade como um valor universal e promotor do desenvolvimento. A diversidade não é um favorzinho que nós fazemos aos diferentes. A diversidade é um valor universal que nos faz crescer a todos. E esse valor é importante. Depois, eles falam de valores, mas quando nós às vezes falamos de valores, temos assim uma listagem de valores que são os valores habituais, não é? Mas olhem o que eles queriam que a escola lhes ensinasse. A saber lidar e relativizar a experiência do fracasso. É engraçado, já tinha pensado nisto. Eles querem ser ajudados a lidar com o fracasso. Querem ser ajudados a lidar com a exclusão social. Mas exclusão social nós também colamos, por isso é que é importante ouvir os alunos. A exclusão social nós pomos naquelas questões dos grupos minoritários, mas eles não. Eles dizem, quando o professor pede para fazer grupos, gera o pavor, a tristeza ou a ira dos excluídos. Já pensaram nisto? Quando nós dizemos assim, agora façam grupos, e eles dizem que quando nós dizemos, então façam grupos, há 3 miúdos, um irritadíssimo, outro em pânico e outro muito triste, porque são sistematicamente excluídos. É a voz deles, não é? Promover a autonomia, a flexibilidade, a confiança e o sentimento de pertença e a valorização da diferença aqui. Portanto, isto é conversa deles. Outra coisa muito interessante também é da semana passada, também da OCDE, que foi um estudo sobre competências socioemocionais que incluiu 3.000 alunos e Portugal também, uma escola ali da zona de Sintra, que eu por acaso não conhecia este estudo, conhecia porque este estudo está de algum modo ligado à Gulbenkian e ao Dr. Pedro Cunha, que conhecem de ter passado pela Direção-Geral de Educação,
Mas, portanto, eu achei isto interessante, que as competências socioemocionais neste estudo diminuem com a idade e têm diferenças de género. Os rapazes mais energéticos e sociáveis e as meninas mais responsáveis e empáticas. As competências socioemocionais estão associadas ao maior bem-estar psicológico e a mais sucesso académico. A curiosidade e a persistência foram as competências que se distinguiram pelo seu maior impacto no bem-estar e no sucesso académico. A curiosidade e a persistência. É interessante, não é? Portanto, se calhar nunca tínhamos isolado a importância disto. Agora, olhem para isto. A criatividade, a nível, isto eram alunos peço desculpa, porque eram alunos dos 10 anos e dos 15 anos. Havia dois grupos, aos 10 e aos 15. Quando se diz que diminui a idade, é do grupo dos 10 e do grupo dos 15. A criatividade está associada a uma menor satisfação com a vida. Como é possível, no grupo de alunos de 10 anos e dos 15 anos, os mais criativos serem os mais tristes, os mais infelizes com a vida? Como é possível? O que é que nós não estamos a conseguir fazer com eles? A regulação emocional e a regulação do stress associa-se a uma menor ansiedade nos testes. E isso é boa ideia porque realmente nós somos, de acordo com aquele estudo do HBS, somos dos miúdos mais estressados de toda a Europa do ponto de vista da sua relação com a avaliação na escola. E também, olha, quando a violência é menor e quando há uma boa relação com os professores, há maior bem-estar e melhor aprendizagem. Pronto, então neste novo regresso, recuperar e validar as aprendizagens relevantes, não só as académicas, as outras também, o que quer que eles tenham aprendido durante este tempo. Ouvir-nos, eu não estou a dizer ouvir os alunos, é ouvir os alunos e ouvir-nos entre nós. Cultivar o bem-estar e o equilíbrio emocional, competência, confiança, enfim, termos cuidado, termos autocuidado, não é? Valorizar a voz das comunidades, como vimos aqui, há coisas que nós achamos e depois quando vamos ouvi-los eles não... O que nós nos preocupa não os preocupa a eles e há outras preocupações que emergem. Potenciar esta revolução tecnológica, sanitária, mental e social e capitalizá-la a nosso favor. E concretizar uma metodologia de trabalho em rede e em parceria. É evidente que vocês dizem concretizar isso é o que toda a gente diz. É verdade, é o que toda a gente diz e andamos a falar nisto há imenso tempo, mas tem que ser, porque, por exemplo, aquelas escolas dos 8 aos 80, se estivessem em rede e se trocassem boas práticas e se trabalhassem juntas, podiam ter um esquema de cooperação e um esquema até de alguma monitorização das escolas do 8, não é? Pelos pares das escolas mais para o lado 80. Pronto, e portanto, para concluir, a nível das políticas públicas, se nós identificarmos estes três, nós não, isto veio dos tais documentos da União Europeia ao longo destes últimos 6 meses, se nós identificarmos estes três desafios, a crise sanitária, a crise socioeconómica e a crise da saúde mental, nós temos que ter uma ação simultânea nas três, porque senão vamos empenar o sistema, vamos só à crise sanitária e deixamos o resto, vamos só à crise socioeconómica, temos que ter as três coisas em interação. Portanto, todas as ações têm que olhar simultaneamente para estes três desafios. E é preciso, não sei como, mas criar um sistema nacional de monitorização, de sinalização e referência, que depois tenha braços regionais e que faça com que isto tudo esteja monitorizado, sinalizado e acoplado a um procedimento de referência. Não é? A participação, uma vez mais, a participação das pessoas. Aquela frase do vai tudo correr bem foi uma frase feliz e foi uma frase que nos ajudou, mas é uma frase que não pode ser um compasso de espera, não pode ser um apelo à passividade porque vai tudo correr bem. Não, tem que ser um comprometimento ativo. Vai tudo correr bem, se envolver as pessoas e se as capacitar. Se deixarmos correr, provavelmente não vai tudo correr bem. Promover as pessoas, porque a promoção da competência socioemocional e da autonomia já vimos que é desejada, já vimos que é útil, e esta questão que se fala agora da responsabilidade pessoal. E eu estou um bocadinho assustada, enquanto coordenadora da Task Force, quando se fala que agora, aliás o Sr. Primeiro-Ministro também falou disto, da responsabilidade pessoal, mas o meu medo como psicóloga, não é? É que a responsabilidade pessoal implica competências, motivação e oportunidade. E uma vez mais é preciso gerir os comportamentos e os contextos. Não podem esperar dos vossos alunos, eles sabem, então eles fazem. Não é? Senão nós técnicos de saúde que sabemos as coisas, éramos os mais saudáveis do mundo. Isso não é verdade. Portanto, uma coisa é saber, outra coisa é saber fazer, outra coisa é estar motivado para fazer. E portanto esta questão da responsabilidade pessoal precisa ser muito monitorizada para se manter,
porque senão, enfim, a evolução desta pandemia, agora que estamos a ver o fim do túnel, a evolução positiva está nas nossas mãos, está na nossa responsabilidade pessoal, mas nós temos que saber fazê-lo. Pronto, isto uma vez mais dos últimos meses é um programa da Unesco e da Organização Mundial de Saúde que fala exatamente das mesmas coisas. Eu estou-me aqui a repetir para vos dizer que as agências europeias estão todas de acordo. Olha aqui, problemas de saúde física e mental, bem-estar, aprendizagem socioemocional, as aprendizagens escolares, mas também laborais, artísticas, desportivas, a cautelar os impactos socioeconómicos. Portanto, estamos todos de acordo que isto é importante. Agora transformar isto numa praxis não é que não é fácil, mas outro estudo aqui que foi feito com quase 10 mil pessoas em 78 países diz que há mais saúde mental quando há coesão social, quando o nível educacional é mais elevado e quando há mais flexibilidade psicológica, e há menos saúde mental quando há problemas financeiros e quando não há acesso a bens básicos. É evidente que destes 78 países Portugal estará certamente privilegiado, e, enfim, isto não será o nosso problema mais premente, mas isto é um estudo feito pelo mundo todo. Agora, enfim, mesmo para acabar, eu não gosto de falar mais que a encomenda, mas, portanto, para acabar, eu gostei muito de ouvir a Estelle Duflo, que é o Prémio Nobel da Economia, a senhora é economista, e fez uma conferência também recentemente em que fala, em que nos, enfim, desafia a olhar para esta pandemia como uma oportunidade. E eu vi ao de leve que o vosso conferencista do primeiro dia também falou nisto, e eu acho que nós só podemos ver a oportunidade que isto nos traz, não é? Para, enfim, para não nos deixarmos cair na apatia. E ela fala de uma coisa muito interessante, uma oportunidade para assegurar a dignidade das pessoas, de todas as pessoas. Esta pandemia trouxe à superfície vidas tão inimagináveis que nós temos que fazer qualquer coisa. Não é? Depois a questão da preocupação com a saúde planetária e com as mudanças climáticas. Nós já vimos, e há grandes ligações entre o aparecimento de todas estas questões, não é? E as mudanças climáticas e a saúde do nosso planeta. Os nossos alunos andavam muito animados com isto, não é? Em janeiro de 2020, antes de nós começarmos, antes da pandemia tomar esta dimensão toda, mas temos que repensar. E depois esta questão de pensarmos a solidariedade universal, todos dependemos de todos. Nesta aldeia global, com as viagens, com a abertura das fronteiras, como dizia o engenheiro António Guterres, e vou-vos já mostrar o fórum onde ele participou, enquanto não estivermos todos vacinados, estamos todos um pouco em risco. E aproveitar o desenvolvimento tecnológico. Pronto, todos juntos, tem que ser, se estivermos todos juntos, se estivermos todos envolvidos, se as coisas forem significativas e partilhadas entre nós todos, vamos mais longe e fica mais tempo, e é mais útil, e é mais transformador. E é a transformação da cultura escolar que se pretende ativar como, enfim, olha, como uma oportunidade ligada a esta pandemia. Estamos aqui, só vos vou falar de coisas em que estivemos envolvidas na Europa, portanto fizemos exatamente a propósito do Get Involved, da nossa participação, animámos um workshop na Semana da Saúde Pública, que se chamava Fica ao capitão da tua vida e da vida do teu planeta, portanto isto era também com miúdos, com adolescentes. Neste fórum das soluções globais foi onde eu tive o prazer de ouvir o engenheiro António Guterres a falar exatamente destas questões da vacinação à escala mundial, que nós agora estamos todos vacinados e foi um processo fantástico em Portugal, mas tem que ser todos o planeta, não é todos só Portugal. Outra coisa que fizemos com os estudos do HBSC, do meu programa da Organização Mundial de Saúde, foi uma coleção que chamámos Ativa a Sua Escola, podem fazer o download destas brochurazinhas na nossa página da internet, e há uma página com temáticas, também há uma para a saúde mental, mas para a atividade física e por aí fora, e são exercícios, são revisões da literatura, são sugestões que os professores podem pôr em práticas nas áreas temáticas, está tudo na página do Aventura Social, e em breve conseguimos dinheiro para fazer umas impressões, também haverá impressões, e pronto, muito obrigada, e fico agora à vossa disposição para as questões. Eu realmente não, é isso, não gosto de falar mais que a encomenda. Muito obrigada. Obrigado, os links estão aqui nos QR em frente.
Muito obrigado, professora Margarida, por esta maravilhosa apresentação, por esta maravilhosa conferência. Eu, antes de passar aqui a palavra a alguém que queira tecer algum comentário, colocar alguma questão, gostava de destacar aqui alguns aspectos que retive em particular. Em primeiro lugar, e penso que isso tem sido transversal a todos os painéis e também às conferências plenárias, o manancial de informação com que ficamos, não só nas apresentações, mas também todos os estudos e evidências que agora eu também levo aqui muitas coisas que não conhecia e que vou estudar, porque a nossa intervenção em contexto escolar, seja ao nível da administração central, seja ao nível da decisão em sala de aula, tem de ser construído com base em evidências e por isso é muito importante deixarmos este manancial de informação. Estando na origem aqui da flexibilidade curricular, não posso deixar de comentar a flexibilidade psicológica e a sua bonita metáfora para que sejamos mais juntos e menos severos, e também esta mensagem da necessidade de envolvimento desta construção de solidariedade universal, porque facilmente podemos atribuir a responsabilidade nestas áreas apenas a um profissional específico, quando precisamos aqui de facto de convergência. E além daqui algumas mensagens do bate-papo e alguém, a senhora diretora falava da angústia, não é? Sente-se alguma angústia perante estes desafios tão grandes, mas eu acho também o que os vossos contributos, o que o seu contributo tem mostrado é que as preocupações são partilhadas, mesmo por quem as estuda há muito tempo, e é um bocadinho aqui um princípio também de solidariedade na angústia, ou seja, nós estamos a lidar com coisas muito novas, com um contexto muito novo e por isso temos esta capacidade de ir construindo, sabendo que ninguém tem certezas. Por isso, muito obrigado por este contributo e eu pedia agora aos senhores diretores, senhores diretoras, já estamos um bocadinho em cima da hora do fim, mas caso tenha o professor José António Almeida que pediu a palavra. Olá, boa tarde a todos. Eu não podia deixar de dizer alguma coisa agora que estamos mesmo a concluir e dizer o seguinte, esta pandemia deu-nos uma oportunidade única e nós estamos a agarrá-la com aqui uma dimensão cooperativa que deve ser sublinhada. Todos assumimos as fragilidades, aquelas que conseguimos assumir, não as escondemos, e juntos demos passos com uma solidez que não estávamos habituados e rápidos, ou seja, nós conseguimos de um dia para o outro, de uma forma mais ou menos generalizada, uns com um ritmo, outros com outro, mas todos com um ritmo acelerado e caminhamos numa dimensão de qualidade que eu julgava impossível. E o Sr. Secretário de Estado que deixe aqui, ou que me permita que deixe aqui o reconhecimento pelo seu envolvimento pessoal, e isso tem que ser dito, nesta mudança de paradigma. Porque eu já tive consigo em vários fóruns e podem acusá-lo de tudo, mas não o podem acusar de envolver os principais atores, como é o caso destas jornadas, que são os diretores, porque eles, motivados, vão conseguir motivar toda uma comunidade. E isso tem sido capaz. E ainda agora a doutora Margarida estava a dizer isso, que se calhar o papel dos diretores devia ser estudado, porque eles movimentaram-se, mobilizaram-se de uma forma que também deve ser reconhecida e o senhor tem feito. E deixe-me para acabar dizer o seguinte, nós tivemos a oportunidade nestes 3 dias de ver aqui uma ligação perfeita entre práticas e investigação, entre praxis e conhecimento. E isso deve ser sublinhado. E era este testemunho, não era bem uma questão, mas era este testemunho que eu queria deixar. Muito obrigado a todos. Obrigado, professor. A professora Margarida, não sei se tenho ainda a professora Josefina Pereira também a pedir a palavra e se calhar depois juntávamos as duas respostas ou comentários. Professora, força. Sim, obrigada. Eu queria agradecer também a todo o propósito destas jornadas e digamos, da colocação de energia pessoal e profissional de todos os interlocutores e da saúde e da educação nestes tempos de pandemia. Obrigada.
Eu gostaria de colocar aqui uma situação que já reportei em junho, não sei se é o lugar certo, mas também não tenho tido interlocutores para isso. Gostaria que a norma 15 da DGS fosse atualizada rapidamente, é o meu desejo. Neste momento, por causa de uma situação de um aluno que tem Covid, estão os 7 professores em casa, com 15 turmas em ensino misto. Não sei se é pertinente esta minha desculpa em de estar aqui a criar, não sei, esta intervenção disruptiva, que não tem nada a ver com a partilha excelente da nossa interlocutora e todo o trabalho também que o Sr. Secretário tem vindo a fazer, mas gostava realmente de colocar, porque estamos com professores todos vacinados, salas arejadíssimas, todos com máscara, e neste momento, por causa de um aluno que tem Covid, eu tenho 15 turmas em ensino misto, com tudo isso que coloca às escolas. Penso, digamos, a intervenção, que já o fiz junto da tutela e da ACES, mas não tem vindo a acontecer. Não sou específica. Pronto, obrigada. Agradeço. Só esclarecer muito rapidamente antes de passar à professora Margarida, neste evento em que estivemos aqui na Ferreira de Castro, estava também o secretário de Estado de Junta de Saúde, o Dr. Lacerda Salles, e assim que eu cheguei perguntei-lhe exatamente a mesma coisa, e o que ele me garantiu foi que a norma está para publicação muito em breve, a alteração à norma. Depende também da publicação do decreto-lei que viabiliza essa alteração, mas portanto isso já está em fase de ultimação pela Direção-Geral de Saúde, que nos vai certamente trazer aqui um novo alívio e a resposta a essa preocupação. Professora Margarida, não sei se quer acrescentar alguma coisa. Antes de acabarmos, eu se calhar provavelmente vamos estar todos juntos em breve para a apresentação dos prémios do Mantém-te ao Leme, e enfim, eu queria pessoalmente agradecer, enquanto coordenadora da Task Force, ao modo como os professores se envolveram neste concurso, os professores e a Secretaria de Estado, a Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares e da Educação, numa altura que foi quando nós conseguimos mandar a ideia cá para fora, e estávamos quase nas férias de verão, e mesmo assim tivemos imensos agrupamentos que enviaram trabalhos, e os trabalhos estão fantásticos, e eu penso que agora o Gabinete de Comunicação do Gabinete do Sr. Primeiro-Ministro vai aproveitá-los para mensagens de proteção agora para o próximo ano. Enquanto coordenadora da Task Force também, eu queria vos deixar aqui um apelo muito grande a propósito de nós estamos todos fartos disto, e é naturalíssimo estarmos todos fartos disto. Quem não estiver farto disto está com um problema qualquer, com certeza, e portanto nós estamos todos fartos, mas temos de ter calma, porque nós não podemos deitar tudo a perder por pormenores. E ainda agora, quando estivemos no Infarmed na quinta-feira passada, estão definidos 3 cenários possíveis, não é? É um cenário de ficarmos muito melhor, não é? E das coisas desaparecerem. Há um cenário de ficarmos com uma certa cronicidade. É um cenário de piorarmos. E nós temos que manter o otimismo, mas temos que estar preparados para tudo. E por isso o meu apelo é que realmente nós estamos todos fartos e vamos para casa, e há outras circunstâncias. Então, quando há um professor imunodeprimido na aula e 2 alunos que implicam que não querem ser vacinados, isto no ensino superior, por exemplo, o que é que se faz? Não há aulas para todos. Nós estamos a viver esta pandemia em primeira mão, sem ensaio, sem preparação, não é? Estamos a fazer todos o melhor possível, e pronto, e realmente eu digo-vos, eu tenho que vos dizer que antes da pandemia viajava uma semana por mês, estou muito contente da pandemia me ter apanhado em Portugal e não no Brasil ou nos Estados Unidos, por exemplo, só para dar um exemplo daqueles mais penosos, não é? Penosos, aliás. E, portanto, nós temos de ter calma, porque é fácil. Nós vimos, o ano passado, por esta altura, estávamos todos contentes e, de repente, vamos todos para casa, e com uma coisa muito pior do que a primeira. Portanto, os alunos, é natural que os miúdos estão fartos, e os miúdos querem voltar à vida como ao costume, não é? Como nós todos tivemos a sorte de ter, mas nós temos que respirar fundo, porque isto começou com uma pessoa, não é? E basta uma pessoa para voltar outra vez a pôr isto no lado errado da história, não é? Portanto, temos que ter calma e temos que ver isto do género, estamos todos a fazer o que podemos, e mais do que o que podemos, não podemos. Mas tenham cuidado, porque basta só uma coisa. Eu não vos quero assustar, eu sou uma otimista irritante, mas nestas coisas, e enquanto coordenadora da Task Force, eu tenho que vos dizer que basta aparecer uma nova variante,
o que é possível, uma vez que o mundo não está vacinado. Só Portugal está vacinado. Caramba, nós temos aqui um trabalho incrível, 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 que eu, como portuguesa, estou orgulhosíssima. Nem é como coordenadora da Task Force, é como portuguesa. Mas a África não está vacinada. E as inequidades culturais e socioeconómicas fazem com que a população africana não está nada vacinada. Estão algumas elites. E isto fomenta o aparecimento de novas variantes. Uma variante para a qual a nossa vacina não seja eficaz, olha, estamos todos outra vez em casa. Nós temos que evitar isto. Sem catástrofes, mas com muita serenidade e com muito cuidado. Outra coisa também, as vacinas, também nós estamos ainda a ver, porque nunca tínhamos feito isto, até que ponto é que a vacina vai perdendo a eficácia ao longo dos tempos. E se agora, de repente, se falar da terceira dose, não vale a pena dizer, não sei o quê, diziam que eram 2, afinal são 3. Não, quando dizíamos que eram 2 é porque julgávamos que eram 2. E agora a ciência diz-nos, não, tem que ser 3. E nós todos somos honestos para toda a gente e dizemos, olha, temos que ir outra vez levar uma vacina. Na hora em que sabemos, nós dizemos. Antes de sabermos, não podemos dizer. E, portanto, nós temos que ser todos muito tolerantes uns para os outros. Estamos todos a passar por isto pela primeira vez e esperamos todos que seja a última. Enfim, e para isso vamos tomar conta do planeta para não termos ainda outra daqui por uns anos, não é? Mas tenham cuidado, sem catástrofes, sem stresses, que é para sairmos também deste nevoeiro cerebral em que andamos todos, e os alunos precisam da nossa saúde mental para restaurar a deles também, mas tenham cuidado e incentivem os alunos a terem cuidado, porque isto não está resolvido ainda. Muito bem, muito obrigado e muito obrigado também por este apelo final. Resta-me agora concluir as nossas jornadas. Queria para já agradecer-vos as palavras simpáticas que fui lendo também aí no bate-papo, muito generosas da vossa parte, mas queria eu fazer os meus agradecimentos em primeiro lugar, para além dos nossos conferencistas, a todos os serviços do Ministério da Educação que prepararam estas jornadas, dinamizaram as sessões, a Direção-Geral da Educação, o Plano Nacional de Leitura, o Programa Nacional de Promoção de Sucesso Escolar, o IAV, a ANCAP, o Plano Nacional das Artes, o Plano Nacional de Cinema, o Programa de Educação Estética e Artística, e a todos os que contribuíram também para cada uma das salas, para termos noção da dimensão, da capacidade de resposta dos nossos serviços. Partilho convosco que eu tive a ideia de organizar estas jornadas com estas sessões no dia 13 de setembro, portanto não foi propriamente há muito tempo, e primeiro passei só a ideia à DGE. Começaram primeiro, o Dr. José Vítor deve ter deitado as mãos à cabeça, a dizer lá está este a inventar, e no dia 20, portanto há uma semana, é que reunimos com todos os outros, e portanto houve aqui uma capacidade de resposta extraordinária, e queria agradecer muito. Vou destacar aqui uma pessoa destas todas, o Dr. Jorge Santos da DGE, foi a abelha mestra da parte tecnológica e de garantir que tudo isto funcionava, com a equipa com que trabalhou e com vários outros, e por isso também, às vezes quando os bastidores falha tudo, por muito bem que esteja planeado, e por isso queria aqui, acho que me esqueci da rede de bibliotecas escolares aqui nos meus agradecimentos, mas já me lembrei agora, e por isso queria agradecer muito, muito a todos. Queria também chamar a atenção da professora Elsabel, tentada pôr aí no bate-papo o link para o questionário de avaliação, e queria, na pergunta em aberto que aí está, queria pedir-vos que fizessem o seguinte: a minha ideia é que ao longo deste ano letivo nós possamos ter mais momentos como este, mas para isso é muito importante que sejam os próprios diretores a dizerem-nos quais são os temas que identificam como prioritários e para os quais gostariam de ter momentos e jornadas como esta. Portanto, o vosso contributo aqui é fundamental para que nós consigamos dar resposta àquelas que são as vossas necessidades fundamentais. Agora recebi uma mensagem do Dr. Nuno Neto Rodrigues a dizer que me esqueci da DGEC, mas que ele me perdoa, portanto, na qualidade de perdoado, agradeço também à DGEC. Nomear é sempre um desafio terrível. E também dizer que, conforme anunciámos no início, os vídeos das sessões e das conferências vão ficar disponíveis, e ficam disponíveis para que também em cada uma das escolas eles possam ser utilizados, não só numa lógica de divulgação, mas também para jornadas internas, para reuniões das lideranças intermédias, para trabalho de pormenor com os grupos disciplinares,
para também vocês terem aqui um recurso que permite que em cada escola possam constituir os vossos momentos formativos e os vossos momentos de discussão. E obviamente nós, a começar por eu próprio, estamos sempre disponíveis para ir à vossa escola, também com as nossas equipas regionais, ir à vossa escola, discutir, refletir, recolher experiências e recolher informações. Finalmente, o meu mais profundíssimo agradecimento e reconhecimento aos senhores diretores, diretoras, membros das suas equipas que participaram nestes 3 dias de jornada, numa altura em que ainda estão com tanta coisa administrativa para fazer e para resolver, e em que os problemas ainda existem, que ainda há alguns professores por colocar em algumas zonas do país, e eu via aqui o dragão com 3 cabeças da professora Margarida Gaspar de Matos, e via o dragão não é só uma figura mata, é aquela figura valente e que luta muito, e pensava que estes nossos diretores também são dragões com 3 cabeças, têm uma cabeça administrativa, uma cabeça pedagógica e uma cabeça, esta agora se calhar mais saliente neste momento, de promoção do bem-estar de uma comunidade inteira. E por isso queria agradecer-vos a todos muito, desejar, espero que isto tenha sido mesmo útil e que nos ajudem na definição das próximas jornadas que faremos certamente, e que contem com a nossa presença nas vossas escolas. Muito obrigado a todos, mais uma vez, professora Margarida, muito obrigado por esta brilhante conferência. Obrigado nós. Nós é que temos o privilégio de ter um secretário de Estado como o senhor, não é? Obrigada. Obrigada. Obrigada.